Então, nós temos alguns exemplos, né, de conciliação contábil e também estudo de caso 3, que é a contagem de materiais de estoque, aqui em auditoria contábil. A conciliação contábil, a gente fala que ela é subsequente ao que acontece na auditoria, ou seja, ela é a sequência. Então, eles são os fatos que têm que ocorrer após a auditoria, né? Principalmente após a auditoria interna. Então, essa conciliação se tornou ainda mais importante agora com a chegada da escrituração contábil digital, que é o ECD, né? E hoje ela é toda interligada, não tem como se for lançado algo errado, como ela é toda escrituração digital. Antigamente ela era toda manuscrita e hoje ela é toda digital. Como eu disse anteriormente, quem está atrás da máquina é humano, pode errar também. Essas informações aqui incorretas, elas são cruzadas com a Receita Federal, ou seja, notas de entradas, de saídas, né? Tudo que a empresa faz, ela está interligada. E essas incorreções, elas podem gerar multas, né? Porque se tiver algo errado, a maior, a menor ou feita alguma inversão de conta, ela também vai ter algum propósito, né? Vai acontecer algo. Essas podem, então, atingir os profissionais da contabilidade, ou seja, quem está fazendo. Se o erro for do contador, for do empresário, e se a informação incorreta é parte dele também. Então, essa penalidade com informações inexatas, incompletas ou omitidas é de 3% do valor das transações comerciais ou das operações financeiras informadas, tá? Então, 3% do valor. Então, o valor é a multa, né, que está dizendo ali, tá? Esse valor nunca é inferior a R$100. No caso das pessoas físicas, a multa cai para 1,5%, né? Ou seja, se algo foi lançado alguma coisa incorreta, porém o inferior também é R$50. Então, lembrando que o ECD corresponde ao que antes era feito com papel. Então, deixa eu pegar a caneta aqui. Então, antes tínhamos, né, o livro diário, seus auxiliares, tínhamos o livro razão e também os auxiliares, o balancete, né, de verificação, também balanço, as fichas de lançamento comprobatória ou seja, todos os lançamentos eram feitos antigamente manuscrito. Antigamente também tinha chamado livro borrador, tinha livro de contas correntes. Então, hoje, ele é todo interligado, ou seja, ele é todo digital. Então, algo que for digitado errado, lógico, vai finalizar com erro também ali com multa, né? Ok? Então, vamos lá. A conciliação contábil, então, a gente tem 3 tipos, tá? Essa conciliação, ela segue regras, ela segue normas, ela é padronizada, ela vai ter, a gente fala de estorno, a gente chama também de transferência ou complementação, tá? Então, estornar, o que é estornar? É retornar algo que foi lançado errado, né? Então, aquilo que foi lançado, ela tem que ser invertido. Essa lei, ela é um pouco antiga, tá? Ela segue regras, normas, né? Tá? Das normas brasileiras contábeis, NBC, e é a técnica 24. Então, ela segue essa regra. Aí, nós também temos a transferência, ou seja, transferência também ela pode ser chamada como complementação. Ela transfere para a conta correta, né, aquele lançamento que foi feito errado, tá? Então,
Então, ela é feita por meio de retificação de lançamento contábil. Então, as técnicas de correções de lançamentos contábeis, então, como eu falei, ela está dentro desta norma 2.4, tá? Norma técnica, né? Ela é meio antiga, ó, de 1985. Isso aqui, antigamente, ela era feita em manuscrito. Hoje, ela é feita toda digital, tá? Mas ela segue a mesma regra, tá? Estorno total, o estorno parcial, ou seja, só uma parte, transferência e complementação. Então, eu trouxe alguns. Esse livro, ele pode ser digitalizado ou, né? Antigamente ele era manuscrito. Tem o estorno total, é a opção de anular totalmente um lançamento realizado equivocadamente, ou seja, feito em duplicidade. Às vezes lança em duas, na hora da digitalização, né, lança-se 2 vezes. Então, um exemplo, ó, no dia 2 de março, né, vamos colocar aqui que é 2020, né, foi lançado em duplicidade o pagamento da primeira parcela de um financiamento no valor de 2.500, tá? Aí aqui eu peguei um exemplo, porque a gente não tem o livro digital, né? Eu não tenho. Então vamos lá. Então aqui o Rio de Janeiro, dia 27 de fevereiro, aqui. Então ele foi lançado no débito, financiamentos a pagar, no crédito, banco conta movimento, ou seja, a parcela foi realizada lá em relação ao banco. 2.500 valor da parcela. Só que aí, isso foi feito no dia 4 e no dia 5 lançou-se de novo, ó, tá? Que foi o pagamento lá do dia 13 de janeiro, ou de fevereiro. Lançou novamente. Então, o que tem que fazer? Uma retificação, que é o estorno total de um dos lançamentos que foram a mais. Então, aqui o do número 5, ó, o lançamento número 5, tá? Aqui está seguindo uma ordem do diário online. Então, ele tem banco conta movimento, né? BA, que ele colocou aqui o nome do banco. E no crédito, financiamentos a pagar. Ou seja, ele inverteu a ordem do débito e do crédito aqui, certo? Então, ele estornou. Então, ele fala, pelo estorno total do lançamento do número 5, de 27 de fevereiro, né? Por ter sido realizado em duplicidade. Então, ele está dizendo a localização dele, qual é o motivo, o tipo de retificação, ó, que é estorno, e a data dele também, tá? Então, esse a gente chama ele de conciliação também. Aí, o razonete, né? Aí, aqui a empresa, ela tinha no banco 50 mil, aí tinha um crédito de 8 mil, né, de 5.200, aí o movimento aqui, 50 mil, aí era aquele referente ao lançamento 5, né, ele tinha isso aqui, ó, tá, aí o lançamento 5 aqui, ok, aí saldo aqui de março, ó. Então ele tem todo esse movimento, tá? De financiamento, de movimento. Aqui é o do lançamento 5. Aqui, ó, eu peguei de lá, mas estava batendo, ó, que é 2.500, 2.500 e aqui tá 2.700. Mas é o valor que eu peguei lá, ele possivelmente deve pago com juros. Mas é dessa maneira que é feito, tá? Ele é feito uma inversão depois para poder né, fazer o estorno, tá? Ele tem que fazer toda essa movimentação. O lançamento de transferência é realizado para regulamentar a conta que tenha sido debitada ou creditada indevidamente. Ou seja, lançou-se uma conta em débito ou crédito errada, né? Às vezes troca-se a ordem da conta também. Então, faz uma transferência, tá? Por meio de transposição do registro para a conta correta, tá? Às vezes lançou uma conta errada, né? Então, ele tem que ser revisto. Para ajudar no entendimento, a seguir está demonstrada uma operação que necessita desse tipo de retificação. Então, eu tenho um exemplo, ó, do dia 15 de fevereiro,
Então, o contador percebeu que a aquisição do mobiliário realizada pela companhia, né, essa aqui é uma companhia, na loja vende barato, no valor de 8.000 à vista, conforme essa nota fiscal, havia sido contabilizado como material de escritório. Então, comprou a aquisição de de mobiliário e lançou como material de escritório. Então, ou seja, errou o nome da conta, tá? Então, aqui é feita uma retificação, que é uma transferência entre contas, né? Tira, por exemplo, do material de escritório e coloca no imobilizado. Então, é também chamado de conciliação aqui. Então, a conta, ó, ele tinha feito o lançamento, ó, material de escritório e crédito de banco conta movimento do valor de 8.000. Só que aí tem que ser feito a conta correta, que é móveis e utensílios, tá? E no crédito, ó, vai dar baixa nesse material de escritório que estava aqui, ok? E no histórico, vem da seguinte maneira. Tá aqui, ó, ele estava débito, aqui ele encerrou no crédito, tá? Então, tem, pela transferência do lançamento número 2, de 10 de fevereiro de 2021, pela apropriação indevida de mobiliário na conta de material de escritório. Então, tem a data, o tipo de retificação, então, é uma transferência entre contas, tem o motivo, porque foi apropriado indevidamente, né, ou seja, trocado o nome da conta, e a localização que está lá no lançamento 2. Aqui, ó, o material de escritório ele é encerrado, tá? Aquele razonete lá, depois eu vou ter que verificar o motivo por que está errado, ok? Então, vamos aqui. Temos agora a complementação. Então, complementação é quando tem o lançamento contábil e o valor, ó, que está dizendo aqui, ó, ele é inferior ao que está ocorrendo lá no documento, tá? O que foi o fato contábil realmente ter acontecido. Então, nesse caso, é necessário efetuar o lançamento com a diferença entre o valor correto e o valor contabilizado. Então, também isso a gente chama de conciliação. Para facilitar o entendimento, observe o exemplo a seguir, ó. No dia 15 de fevereiro, né, o contador percebeu que a aquisição do mobiliário realizado na loja barato era aqueles 8.000. Então, é a mesma situação daquilo. Só que aí ela havia sido contabilizada por 6.000. Então, errou o valor na hora de digitalizar, né, o valor da duplicata ou o valor da entrada lá. Então, vamos lá. Móveis e utensílios. Então, 6.000. Colocou lá. O banco, né, o valor do nota fiscal, 6.000. Só que na realidade ele era 8.000, então o valor correto da nota fiscal seria 8.000. Então tem que se fazer o lançamento de novo, ó. Móveis e utensílios, um débito, crédito, banco, conta movimento, os 2.000 que ficaram faltando. Aí o histórico fala, pela complementação do lançamento número 2, tá? De 10 de 2, ó. Por ter sido contabilizada menor conforme a nota fiscal. Então, a gente tem que colocar aqui no histórico a data, o tipo de retificação, que é a complementação de conta, o motivo e a localização, onde que ele se localiza, ok? E aqui tá, ó, o valor dos móveis certinho, e aqui também, ó, a saída 2 vezes, ó, 8.000, tá? Então, aí nós tínhamos as retificações. Então, nós vimos retificação estorno, né? Total, poderia ser também parcial. Nós vimos a transferência e nós vimos a retificação quando é a complementação, tá? Então, esses 3 são conciliação contábil. Então, analisar a retificação por complementação, nota-se que ela é o inverso do estorno parcial, ou seja, ela continua o mesmo, né? Só vai colocar o saldo, né, a mais. Então, as retificações são rotineiras no dia a dia empresarial, pois são inúmeras as possibilidades de ocorrência, desde a falta de conhecimento do plano de contas da empresa até a pressa ou a falta de atenção ao analisar o fato contábil ocorrido, o documento que o comprove.
Então, é uma coisa que pode ocorrer. Então, sempre tem que ser feitas essas conciliações contábeis, ok? Vocês têm, então, agora o estudo de caso 3, tá? Que é a contagem de materiais de estoque. É o estudo de caso menor que tem, é só a contagem de estoque. Eu vou ensinar ele agora na planilha e vou enviar junto com o última atividade, que é referente aos exercícios que estão na apostila lá de parecer de auditoria. A contagem de material de estoque, então, é daquela mesma empresa, da empresa 1 e empresa 2, lá, né? Estudo de caso 1 e estudo de caso 2, em que fala aqui, ó, contagem de materiais de estoque, com os dados a seguir, simule um exame de auditoria na empresa Ramos S.A., realizado dia 31/10/2019. Prepare os papéis de trabalho solicitados ao final deste estudo de caso, bem como todas as conferências, recomendações de controle interno e demais observações que um bom trabalho de auditoria requer. Então, aqui, o cadastro da empresa, né, ela está da seguinte maneira, são brinquedos, tá? Tem a descrição do material, tem o código dele, tem a cor, né, do brinquedo, tem a unidade, se ele é por peça, né, que tem por jogo, e tem a quantidade que está lá, que foi contada do cadastro. Ó. Esse é o cadastro, tá? Tá? Isso aqui é o que está no cadastro. Ou seja, aquilo que está registrado na empresa. E o custo unitário, ou seja, o custo do produto lá antes de ser vendido, tá? Na empresa, certo? Então, por exemplo, ó, no item 1 tem trem balas de 30 centímetros, desse pequenininho, né? A cor dele é azul, é vendido por peça, ele tem 10 peças dela e o custo unitário, né? Tá lá no estoque, o custo do estoque é de R$10, tá? PS. Preparar PT, quer dizer, papéis de trabalho mestre, mostrando a contagem do estoque, referenciar o papel de trabalho com a letra E. Então, agora a gente vai ter a letra E. Na B, preparar papéis de trabalho mostrando as diferenças encontradas. Então, ou seja, a hora que o auditor ele foi fazer a contagem, ele verificou esses dois códigos aqui que estavam com divergências em relação ao que está escrito, ou seja, que está registrado, e na hora da contagem deu essa divergência. Nesse código 0005 aqui, deu diferença maior de uma unidade. Então, vocês vão ter que ver quem é esse aqui. No material de código, né, do 9 aqui, a diferença foi menor de 2 unidades, ou seja, encontrou 2 unidades, tá? E vai referenciar essa contagem como o E1, certo? Aí a planilha, ela vai vir da seguinte maneira. Eu já coloquei aqui para vocês, ó, o item 1, o código dela, quem é ela, material, né, ele é azul, unidade, ela é vendida por peça, valor total é 100. Por quê? Porque lá tem 10 unidades a R$10, então 10 vezes 10 dá 100, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, contagem 10 unidades, né, contagem de quantidade, e a quantidade do registro também é 10, então conferiu. Não tem, então, a diferença nem maior nem menor, também não tem diferença de valor, e a referência, então, a gente não tem referência, ou seja, não tem como referenciar, não tem erro, né, na contagem, naquilo que está escrito. Vocês vão fazer isso com os 10 valores do estoque. E se tiver, por exemplo, a contagem da quantidade, vamos supor que lá no item, que nem lá no item 5, deixa eu contar aqui, 2, 3, 4, 5. No item 5 tem um a mais. Vamos supor que se tivesse 10, seria 11, aqui eu não lembro quanto é lá, tá? Então, o registro da quantidade fosse 10, então a quantidade, a diferença, né, vai ser mais uma, tá? Então, o valor, se ele fosse R$10, ele daria R$10 a mais em relação ao que tá? Aí, essa referência, a gente coloca essa aqui, ó, tá? Então, a gente coloca diferente. Isso
é lá que vocês vão fazer. Eu não lembro o valor do estoque, tem que olhar, tá? Isso vocês vão fazer nos 10 itens, lembrando que a gente só tem 2 com diferença. E aí, só tem a planilha anterior e essa, tá? Você vai colocar a sobra, qual foi o código do material que está sobrando e falar quem é ele. Na falta, também o código dela e dizer quem é ele, ok? Só isso. Lembrando que ele é feito por você, a data é essa data aqui, ó. Ou melhor, a data que você está realizando pode ser a mesma, 31/10 aqui, revisado vai ser por mim e a data aqui também, tá? E a referência aqui é o papel de trabalho E1, ok? Então, esse é o que vocês vão fazer também, certo?